Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Paty, editora-chefe do Blime. Bem-vindos a mais um Blimecast. O tema de hoje é o tema, na verdade, que a gente queria fazer há um tempo. Acho que desde que a gente voltou com o Blimecast, a gente queria fazer algo assim. Que hoje a gente quer falar de desmentir fake news, BL. Porque se você gosta de BL há pelo menos mais de um ano, mesmo que você tenha surgido na pandemia e tenha descobrido o BL recentemente, é um fandom que, tipo, muitas informações circulam meio que sem fundamento ao longo dos anos. E aquela coisa de fala até virar verdade, mas não é verdade. Isso eu acho que é normal do fandom de anime e mangá como um todo. Mas o fandom de BL particularmente tem alguns agravantes. Então a gente decidiu pegar, antes de falar do Blimecast, chamar a equipe do Blime pra pedir a colaboração de vocês, pedindo pra vocês responderem um formulário na última edição. E a gente pegou as respostas e vai comentar sobre elas. Mas antes de começar, de fato, vamos apresentar a equipe que tá comigo hoje. Podem se apresentar. Oi, gente. Aqui é a Cristico. Eu sou redatora do Blime e a cota Nikkei da nossa equipe. Oi, pessoal. Eu sou o Kousaka Oji. Sou também redator do Blime. E sou responsável majoritariamente aí pela parte de BL Game e coisas bizarras aí, eventualmente, que eu posto. Oi, gente, eu sou a Yane, eu sou redatora do Blime. Estamos aqui, né, mais um dia comentar um assunto interessante. Vamos ver pra onde vamos hoje. Sim. Todo mundo tava louco pra esse tema aqui. Sim. Pois é o tema de passar raiva ao vivo, que é sempre divertido. O pessoal adora quando a gente passa raiva, né? Sim. Eu adoro. Aí só lembrando, a gente mandou esse formulário no final do último programa para as pessoas responderem sobre fake news ou informações falsas que eles vêm circulando dentro da comunidade fã. Eles queriam, tipo, que ele esclarecesse, falasse mais sobre. Então, a gente primeiro vai ler as respostas do formulário, e depois vamos pegar algumas que a gente pegou em rede social, que a gente viu que o pessoal comentou em torno disso. Vamos começar pelo formulário. A primeira resposta que a gente vai ler é do Dantalion, que ele gosta de BL desde que tudo era mato, e ele queria falar sobre treta de fandom. A fake news dessa pessoa foi que BL normaliza relacionamento tóxico e abusivo pelas histórias que tem esse tema. Ai, que Eu acho preguiça. isso nem tanto uma fake news quanto só misoginia mesmo. É que entra naquele negócio, tipo assim, que se você tirar do contexto do BL, fica muito ridículo. Tipo assim, então qualquer filme de terror tá normalizando assassinatos, sabe? Tipo, tá tudo normalizando tudo. Então, se tem o tema, é porque está normalizando esse tema. É muito raso, sabe? E eu Sim. acho que as pessoas, elas às vezes se baseiam por umas obras antigas que foram feitas em outros contextos, ou pegam alguma obra específica que, porque tem aquele semi que é mais tóxico e no final o que fica apaixonado por ele não tá nem aí pra toxicidade dele. E aí as pessoas falam, meu Deus, como o BL romantiza o abuso. Eu acho que muito vem disso também. O pessoal pega umas obras X de trocentos anos atrás pra falar, nossa, como o BL é problemático. Não, e eu acho que nem precisa ser de 300 anos atrás. Assim, não vamos negar que tem umas obras dessas hoje em dia. Mas eu acho que a questão é, obras ruins existem em todo lugar. Então, assim, não é o BL que normaliza. Tipo assim, romances que, né, no final das contas, o que é a ideia de romance, que é romântico, vem muito de quem tá escrevendo. E, no final das contas, esse autor também não é isento de ser influenciado pelas coisas da sociedade, entendeu? Então tem muito... A gente fala, porque os livros de romance, né, que seja, não só BL, eu acho que o romance, no geral, normaliza ou romantiza tal coisa. Isso a gente já viu em vários lugares, desde Crepúsculo até 50 Tons. E, tipo assim, é porque a gente tem que tentar entender também, né, qual é o contexto dessa obra e do autor também, né, dentro da sociedade. Se você parar pra pensar, não é descolado da sociedade. Tem muitas dessas coisas que, de fato, são romantizadas na vida real, entendeu? Então, ter gente que acaba levando isso pra ficção não é impossível, é extremamente comum, na verdade. Então, aí que também depende muito de a gente saber lidar com isso, né? E também saber diferenciar ficção da realidade, né? Tipo, cara, tem pessoa que pode gostar de 50 Tons de Cinza e saber que se um cara vier na vida real com esses papos de Christian Grey, você não vai cair nessa, entendeu? Uma coisa não é igual a outra. Eu acho que também tem muito uma questão de, por ser a BL uma mídia majoritariamente feminina, que é mais mulheres que consomem e que produzem BL,
Também, assim como toda mídia voltada mais para mulheres, parece que tem uma aura de não. Se o negócio for muito tóxico, ou muito com ideias, entre aspas, erradas, é porque vai influenciar jovens meninas de maneira errada, como se, tipo, Sim. toda mídia tem que ter uma função utilitarista de criar boas meninas e, tipo, foda-se, sabe? E como se mulher fosse burra. Sim. Ah, tipo, a mulher vai ler 50 tons de cinza, nossa, não, eu quero um Christian Grey pra mim. E, tipo assim, a pessoa pode até brincar que quer, mas, tipo, naquele âmbito de fantasia, sabe? Isso aqui tudo, nada de ser real, esses personagens não existem. A gente tá só brincando Sim. com a imaginação. É lógico que e tipo, e aí fica muita culpa de cair em cima, o livro tá ensinando ideias erradas. Quando a gente vive numa sociedade que incentiva esse tipo de comportamento e que, tipo, não vende livro nenhum, sabe? Sim, sim. É aquela coisa, tipo, dá a ideia de que se você tirar o BL, ou, sei lá, qualquer obra, tipo, pode falar dos romances, entre aspas, tóxicos, que acabam tendo um público majoritariamente feminino, dá a ideia de que se tirar o BL, ou esses romances, essas coisas, os problemas que afetam essas pessoas, sei lá, os relacionamentos tóxicos vão deixar de existir. Quando, na verdade, tipo, misoginia, machismo, essas coisas todas, tipo, esses problemas todos já existem muito tempo antes, sei lá, do BL começar a pensar, nascer, sabe? Então é uma simplificação muito grande da sociedade que a gente vive, que acaba sendo descontado, como vocês já falaram, nessas obras, porque tem todo um quê de entender que o público majoritariamente feminino, tipo, é burro. Às vezes dá pra parecer isso. Sim. Eu gosto de falar, você pode tacar fogo em todos os dark romances do universo, senão vai acabar com um relacionamento abusivo na vida real, sabe? Sim. Eu acho que essa tá respondida. Eu acho que as pessoas têm que lembrar que essas obras de ficção, em sua maioria das vezes, eles não são a origem desse mal que vocês, Sim. nossa, querem combater. Eles são simplesmente o resultado, porque já existe na sociedade. Não adianta a gente queimar todos esses livros, eles desaparecerem das livrarias. Vai existir na sociedade ainda. Sim, sim. E eu acho também que acaba mostrando uma falta de conhecimento e até uma coisa que é amplificada pelas redes sociais, esse negócio do normalizar relacionamento tóxico. E aí, tipo, a gente vive num momento muito, assim, é bom, assim, pro BL no Brasil, tipo, tem muita variedade. E você vai pegar e vai ter BLs que são só, tipo, romancinho, tipo, igual uma comédia romântica que a gente vê em Hollywood, sabe? Um filme de romance e tal. Por que você tá agindo como se todos os BLs tivessem um relacionamento desigual, sabe? Tipo, como se fosse algo apenas do BL. Então mostra mais um desconhecimento ou mesmo uma má fé da pessoa que usa esse discurso. A pessoa leu 3 BL que ela achou ruim, pronto, gênero inteiro é um lixo, nada presta. Sim. Mas é isso. Agora, acho que a gente vai passar pra próxima. Eu devia ter perguntado os pronomes das pessoas que responderam, então eu vou tentar falar todo mundo de forma neutra, porque eu não perguntei pronomes de ninguém. Essa resposta agora é da Juvi, que gosta de BL há mais de 10 anos, e a fake news dessa pessoa é: não sei o quão comum é esse take, mas já vi mais de uma vez gente dizendo que BL de terror, psicológico, qualquer coisa que o casal não termine junto, não é BL porque falta a parte do love. Levando o nome no sentido literal, o nome boys love ao invés de ver como é publicado. Sim. Isso é uma coisa meio errada, aquela coisa de levar o pé da letra do que é o boys love, porque eu acho que isso é uma coisa de mangá em geral, porque as pessoas tendem muito a separar demografias por temas quando não é assim que funciona. Tipo, se é um romance fofinho, é logicamente um shoujo pra menina, sendo que não é exatamente assim que a banda toca. Sim, sim. E eu gosto muito de pegar uma entrevista da Harada, que conhece a autora de mangás como Honor Angel, Yatamomo, Color Rhapsody, que são mangás meio polêmicos pra quem conhece. E ela fala numa entrevista que durante muito tempo ela achou que BL eram só histórias fofinhas, com finais felizes, e que, tipo, não era pra ela esse tipo de coisa. Até o dia que ela percebeu que, na verdade, BL é só relacionamento entre 2 homens. E, tipo, qualquer coisa vale nesse sentido. Ela percebeu, e eu acho que BL é meio que isso, é relacionamento entre 2 homens, e aí você faz se quiser. Não precisa terminar junto, não precisa ser feliz, não precisa ser bonitinho, mas também pode ser super feliz e bonitinho se quiser. E aí é muito mais importante onde ele foi publicado e como ele tá sendo marketado do que o conteúdo da história em si. Porque saiu uma revista de BL, independente do que tá rolando na história, é um BL, sabe? Sim. Eu acho muito engraçado as pessoas pegarem o termo assim no sentido literal, né? Porque o Japão tem muito de pegar isso, os termos em inglês, e acho que depois a Cris pode até falar melhor de o Aseigo e tal, mas tipo, pegar termos em inglês e adaptar ali pra um contexto. Foi um nome escolhido pra um tipo de publicação, um nome comercial, e eu acho muito engraçado as pessoas levarem isso no literal, porque tem vários mangás BL que não tem boys, né? Sei lá, tem os old man e oi da vida, os cara adulto tá cheio, né? E tem vários que não tem love. É exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu acho isso muito engraçado, porque
toda vez que alguém treta com essa coisa do termo love, do boys love, ninguém questiona o boys. Sim. Tipo, vocês só falam de ai, não tem love, então não é boys love. Mas quantos BL vocês já leram que não tem nenhum boy? Só tem adulto, só tem men? E vocês não falaram, só tem men, então não é boys love, porque é men. Se não for colegial, não conta. Não é meio nada a ver? Tipo assim, por que você só pega a parte do love? E o boys? O que aconteceu com o boys? Você tá ignorando essa parte? Os caras têm 60 anos. Boys. Infantilização do homem. Eles são meninos do coração, Cris. São meninos do coração. A própria incoerência desse argumento tá no argumento. Eu acho que se a gente desse um Teens Love na mão de uma pessoa dessa, ela ia explodir o cérebro. Então, eu tava pensando nisso. Não, assim, e eu ainda vou dizer que o Teens Love ainda tinha uma desculpa. Porque inicialmente eram teens de verdade, mas aí os próprios japoneses pensaram, pera, acho que é meio ruim colocar teens fazendo love. Mas, no final das contas, o BL também começou, né, com bichonens e tal. Mas assim, gente, faz muito tempo que ele saiu de só ser boys e só ser love. Então assim, vamos parar de encrencar com a parte do love se vocês não vão encrencar com a parte do boys. Se é pra encrencar, é igual aquele negócio, a gente vai seguir a Bíblia, então segue tudo, entendeu? Se você vai implicar com um termo, implica com os dois. Exatamente. A implicância tem que ter sentido. Se tá errado, gente. seja totalmente errado, não meio errado. Então, é exatamente o que a Paty falou no começo. Tipo assim, gente, boys love é só um termo. Gente, vamos ignorar a parte... Porque os japoneses não manjam tanto assim de inglês também. Tipo, tem essa questão, né, de palavras emprestadas e blá blá blá, que ganham novo significado. Mas, no geral, a gente tem que... Vamos sempre lembrar que os japoneses não são bons em inglês. Eles acham as palavras legais, a sonoridade legal, e eles nem falam com a sonoridade correta também, eles não fazem a mínima questão. Então, vamos lembrar disso. Tem que tomar muito cuidado quando vai levar ao pé da letra, quando eles usam inglês. Eu só falar que essa coisa do boy love me lembrou uma coisa que rola muito, às vezes, com videogame. Porque videogame é muito difícil. Quando surge um novo, tipo, gênero de videogame, as pessoas têm dificuldade de botar um nome. Uma coisa que funciona muito, por exemplo, roguelike. Roguelike é um tipo de jogo que você... que ele é uma coisa meio generativa. Tipo, você recebe habilidades e opções ou qualquer outra coisa de forma meio que aleatória pra você ganhar poderes e vencer o jogo. E, tipo assim, é roguelike porque é like rogue, um jogo chamado rogue. Mas as pessoas falam de roguelike... Tem gente que nunca encostou em rogue na vida, não sabe que jogo é esse, mas entende você falar roguelike é esse tipo de jogo. Parece uma coisa meio assim, é como se eu tivesse falado que não, todo jogo roguelike, pô, tem que lembrar o jogo rogue, não tipo a mecânica em si, sabe? Tem que pensar meio assim. Eu acho também que mostra tipo um certo, como é que eu digo, desconhecimento da mídia também, mas é porque as pessoas no geral, quando elas se aproximam de anime e mangá, tipo, eu não tô nem incluindo, por exemplo, visual novel, que muita gente considera, sei lá, submídia e tal. Mas, tipo, é a ideia de que, tipo, quero um anime e tal. Aí vai ter aquelas ideias de que os animes vão ter sempre as mesmas características, as mesmas tropes. Aí, tipo, então eu quero ver um shonen. O que é shonen? É Naruto, é Bleach. O que é um shoujo? É, sei lá, é Sakura, Sailor Moon. Então as pessoas têm essa visão, tipo, do que é meio limitado, sabe? Então o BL vai ser o quê? O BL vai ser... sei lá, hoje em dia é Given, nem hoje em dia tanto, é Dokyusei, os manhwa coreano e tal. Então eu sinto que às vezes as pessoas não estão dispostas a entender que, tipo, o negócio é mais complexo do que parece, mas ao mesmo tempo é, tipo, apenas na questão de mangá é, tipo, vai depender da revista e tal, às vezes vai depender da intenção do autor também. Então é algo mais complexo que às vezes as pessoas não estão, ao meu ver, não parecem estar dispostas a entender, sabe? Uhum. Parece uma coisa muito, uma visão muito não. A mídia asiática vai ser essa classificação bem específica Sim. do que eu acho que esse tipo de obra, e tudo que expande além disso é uma desconstrução, é um questionamento, e não que anime e mangá é um grande diálogo entre si de vários clichês e tropos que existem desde a década de 60, pelo menos, sabe? Sim. É que eu acho que a gente tá numa era em que as pessoas gostam de afirmar coisas quando elas mesmas não sabem de onde elas tiraram essa informação. Então, tipo assim, tem essa coisa de não é BL porque não tem o love, a gente já viu em vários lugares. Não é só essa pessoa aqui. Eu mesma também já vi esse argumento no Twitter e tal. E é tipo assim, é muito engraçado, porque de onde que essa pessoa tirou essa informação? Sei lá, ela ouviu por aí. E aí ela só ouviu, ela não sabe qual é a fonte, ela não sabe de onde que veio essa informação, mas ela está achando que ela tem moral e capacidade pra ir corrigir as outras pessoas. É uma falta de repertório, tipo, ela não sabe o que ela não sabe, sabe? E tipo assim, você não percebe, tipo, gente, se você não tem repertório, não é um pecado. Eu acho que é ok, entendeu? Você não precisa saber de tudo. O problema é você achar que tem o direito de ir lá e falar assim, não,
não é BL, você tá falando que não é BL, mas não é porque não tem love. Tipo, gente, que moral você tem pra corrigir as pessoas, entendeu? Acho que a gente tá na internet, assim, hoje em dia, que as pessoas saem corrigindo. Eu adoro isso. Esse é um fenômeno que eu adoro na internet. Em que tem, tipo, 3 pessoas brigando, porque uma tá corrigindo a outra, aí você vai ver, as 3 estão erradas. É patético, sabe? Porque elas estão brigando, corrigindo uma outra, falando, não é assim. Aí você vai ver, as 3 estão falando merda. É triste, assim, mas eu acho que entra muito nisso, sabe? A gente acaba, não só no BL, acho que em várias coisas, de que tem esses takes que a gente vê de pessoas falando, não é assim, e no final das contas elas tiraram, sei lá, de um vídeo do TikTok, sabe? Sim. Isso me lembra uma fake news conectada aí, mas eu acho que ninguém citou ela, que o Boys Love seria a tradução literal de Shounen Ai. É muito complicado, né? Porque, tipo, as pessoas também não sabem o que é Shonen Ai de verdade. E, nossa, já era complicado quando só tinha, tipo, Yaoi, Shounen Ai, Lemon. Aí quando o pessoal começou a aprender que existe o BL, aí ficou mais complexo ainda, porque daí eles tinham que encaixar o BL em algum lugar ali. E aí eles falaram, não, é a tradução literal de Shounen Ai. Então ele tá na mesma coisa, é a parte saudável do yaoi. É uma zona de informações que, assim, a internet serviu pra trazer informações muito boas, assim, mas também pra disseminar cada pataquada. Eu acho que também é muita questão muito, tipo, parece uma... Quando você olha, tipo, Shounen Ai é a tradução literal de BL, o que não é. Parece lógico, mas que, se você não sabe o contexto, você não sabe nada, você não sabe como é que funciona a questão do japonês, pegar palavras em inglês e botar um significado próprio pra elas no contexto japonês, assim, que eu acho que é uma coisa muito repertório da pessoa, que às vezes, por exemplo, quando você tá conversando com algum otaku aleatório na internet, você meio que consegue julgar quando é que a pessoa começou a gostar de anime meio pelo jeito que ela fala. Tipo assim, essa pessoa surgiu na época do Toonami, essa pessoa é mancheteira, a pessoa começou a ver anime na pandemia. Porque você vê as referências que ela fala e a pessoa meio que não para pra pensar que, tipo, tudo que ela gosta, ou que ela conheceu, dialoga com algo que veio antes. O que eu acho meio engraçado é que em mídia ocidental, por a gente ter mais acesso, a gente tem essa noção. Por exemplo, todo filme de princesa da Disney, a gente entende que ele tá numa longa linhagem de outros filmes de princesa, com tipos de core, com tipos de roteiro, tipos de dinâmica de personagem. Cada novo filme meio que vai dialogar com o que veio antes. Que nem Frozen só existe como filme porque pega os tropes de princesa e conversa com os tropes que você já conhece. Só que a pessoa começa a ver anime e mangá, ela não tem esse conhecimento prévio, porque ela não teve acesso a isso. Sim. A pessoa não cresceu vendo Jojo, não cresceu vendo Hokuto no Ken, não conhece, não vê o pai falando de algum anime velho pra caralho, igual a gente é aqui no ocidente, que meu pai gostava do filme de ação da década de 80 que ainda faz referência até hoje. Então a pessoa não tem esse background, não para pra pensar que existe esse background e acha que o que ela descobriu é uma grande novidade. Que nem a pessoa que viu My Hero Academia e fala que, nossa, isso é diferente de todos os shonens que existem quando, tipo, My Hero Academia é mais um, sabe? Sim. Todo shonen novo é uma reconstrução do shonen. Quando todos são iguais. Eles estão todos numa linha, porque no final das contas, o autor que fez esse shonen novo se inspirou em todos os shonens que já foram feitos. Sim. É uma corrente. Se você for ver as entrevistas, que a gente vai entrar em várias entrevistas aqui nesse Blindcast, mas assim, se você for ver as entrevistas deles, eles vão falar das influências deles, fora ou dentro da categoria que eles estão. Mas enfim, eles não vieram também do nada, eles também são influenciados por outras coisas. Tipo, ninguém tá tirando, tipo, tá inventando nada. Sim. Eles estão só fazendo uma grande coxa de retalho de todas as influências que eles tiveram na vida, sabe? E é ok, gente. É assim que a arte funciona. Sim, tudo na vida, né? Sim, sabe? Isso não é ter inventado, quer dizer que a arte é ruim. Tô falando que não, é que tem todo um background que as pessoas não conhecem. Então a pessoa começou a gostar de anime naquela época. Por exemplo, quando eu comecei a gostar de anime, tipo, pra mim, sei lá, que começou vendo, sei lá, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, Samurai X, essa porra aí, eu tinha uma ideia do que era. Eu fui conhecendo umas coisas, vi títulos antigos, vi títulos mais novos, e aí, como eu já gosto de anime há bastante tempo, eu consigo ver as influências. Enquanto que mesmo que você não pegue anime velho porque você não gosta de ver anime velho, quando você gosta de anime há muito tempo, você começa a notar, tipo, eu vi Jujutsu? Não, tá, eu olho pra Jujutsu, não, eu reconheço a tropa porque eu já vi em Hakusho, já vi no anime tal, já vi no anime X, então eu sei de onde o autor tá puxando essas coisas. Sim. Não quer dizer que Jujutsu é ruim, não, só falando que essas são as influências daquele autor em específico. Com o BL também funciona assim, é legal ver as influências do BL ao longo do tempo, porque você vê, essa autora, eu gosto de ver qual autora gostava de qual chip, pelo jeito que ela faz BL, porque você consegue sentir. E mesmo o BL também, até os temas, o jeito que as coisas acontecem, também são muito ligadas ao fator histórico também. Gente, é muito óbvio que se você for ler um BL que era de 20 anos atrás, não vai ser a mesma coisa que o BL que saiu ontem.
Então tem também questão de que você vai ler uma obra, óbvio que às vezes você não vai ficar, ai não, eu vou olhar a data de que lançamento de tudo, mas tem que levar em consideração quando você quer fazer algum argumento baseado nele, sabe? Então a pessoa vai falar, ai, porque todos os BLs são assim, porque aí você vai ver a pessoa tá citando uma obra dos 2000 bolinha, entendeu? Sim. O quão honesto é esse argumento, sabe? As pessoas têm que saber botar contexto, sabe? Sim. E aí fica muito uma questão de as pessoas não têm o conhecimento, aí julga só com o que já leu, muitas vezes o que ela leu é muito pouco. Que nem você querer julgar todos os soros que você leu porque você leu meia dúzia, sabe? Você não pode fazer isso. Tipo assim, se você é uma pessoa rendo na internet que você gosta de ver anime como hobby, beleza, direito seu, e você com medo de conversa de bar com seus amigos. Mas se você é um produtor de conteúdo, aí sua responsabilidade é um pouco maior, sabe? Você não pode sair falando qualquer coisa, porque as pessoas vão te ouvir. Sim. Gente, vamos só começar a afirmar sobre o que é ou não MBL quando vocês estudarem. Vamos fazer isso com qualquer coisa na nossa vida. Só vamos afirmar coisas depois que a gente se certificar das informações. Sim. Eu acho que não precisa nem estudar. Tipo, eu acho que o pessoal precisa aprender que não tem problema você não saber. Pensar, eu não sei se isso é shonen ou shoujo ou BL ou o que, sabe? Tipo, tanto é que aquele caso lá que acontece no Japão mesmo, de Sasaki e Miyano, que o pessoal tava achando que era BL. Não, eu digo assim, de estudar se você quiser fazer um argumento, entendeu? Obviamente. Mas você não é obrigado, realmente, você não é obrigado a saber. Ninguém nasce sabendo, as respostas não estão ali na nossa cara, mas, tipo assim, acontece. Mas eu acho que muito desse de as pessoas saírem falando sobre o que é ou não BL, é muita gente que no final das contas nem sabe de onde elas tiraram essa informação. Sim. Acho que eles fechou por isso. Vamos pra próxima. A próxima vai ter um hunt meu. A resposta de Lassi também foi antigo de BL. E a fake news que essa pessoa enviou foi que BL fetichiza relações homossexuais. Pelo amor de Deus, você tem que morrer. Sim, você tem que morrer. Antes do pessoal da resposta dele, eu quero fazer meu pequeno hunt, que é: ninguém entra em acordo na internet sobre o que é fetichização. As pessoas não sabem do que elas estão falando. Quando elas querem falar fetichização, o que eu escuto é: esse BL falou algo de um jeito que eu não curti. Isso é fetichização? Eu não sei, porque as pessoas não têm um acordo. Não existe um acordo do que significa isso. As pessoas falam isso toda vez que elas não vão com a cara de um BL. Que não curtiram por motivo A, B ou C, sabe? É uma palavra que não tem sentido. É uma palavra que você usa só pra terminar uma conversa. Você não usa pra ensinar alguma coisa, você não usa pra aprender, você quer terminar uma conversa pra parecer que você tá certo porque você gosta das coisas corretas e aquele BL errado porque fetichiza. Você não sabe o que é fetichização. Se você perguntar o que é fetichização pra, sei lá, 10 pessoas, elas vão dar respostas diferentes. Não existe acordo. Se não existe acordo, não existe conversa. Sim. E é muito ligado à ideia de, assim, a ideia de sexo. Tipo, fetiche é sexo. E, tipo, não dizendo que não tem a correlação, mas eu não vou, obviamente, dar uma carteirada, porque eu não sei disso, mas quando eu tava terminando a minha tese, por causa do que eu estudo, acabava muito vendo isso, a questão de fetichização de espaços específicos. E, obviamente, não tinha tanto a ver com sexo. Mas eu acho até que passa uma parte meio acadêmica, eu não lembro se foi o Marx agora que falou da coisa de fetichização de commodity, do poder de compra. Fetiche de mercadoria. Isso, fetiche de mercadoria. Existe toda a discussão sobre fetichizar modos de vida, de fetichizar a questão racial e tal, que eu acho que não é a conversa que está sendo tida quando se fala do BL, do tipo... É no sentido de que muita gente fala, olha, esse BL mostrou 2 caras transando, isso é fetichizar as relações homossexuais, sendo que, gente, são 2 bonecos ali, sabe? Tipo, eu acho que o que as pessoas querem usar a palavra fetichização porque é uma palavra legal, que elas descobriram para se parecer inteligentes, mas até mesmo no âmbito do sexo, vamos dizer assim, no sexo entre pessoas envolvidas consentindo, a gente pode falar que fetiche em si não tem problema, contanto que seja consentido, mas isso também é outra conversa, e que o BL é um espaço propício para isso, tipo, pelo menos os BLs que eu acho que todo mundo aqui já leu, tem alguma conversa sobre questão de sexo ou de consentimento, etc. Mas a palavra que as pessoas querem usar, eu acho que é desumanização. Eu acho que é objetificação. Também serve a objetificação. Eu acho que é isso, mas não se aplica. Não se aplica, tipo, porque não são pessoas de verdade ali, tipo... Muitas vezes eu vejo a comparação de tipo, nossa, é a mesma coisa de verem pornô entre atrizes lésbicas, sendo que, gente, primeiro, ali a pornografia, a gente vai ter toda a discussão sobre a indústria pornográfica no capitalismo, que não é nosso trabalho aqui, e tipo, ali são pessoas de verdade, sabe? Tipo, não tem comparação. Não, e a posição das mulheres dentro da sociedade machista e patriarcal Sim, também. enfim, tipo, é uma discussão que, tipo, como a parte começou, tipo, ninguém sabe do que tá falando exatamente, mas que também tem toda uma ideia meio, eu vou usar essa palavra, meio puritana, conservadora, de que sexo é ruim, tipo, representar sexo em quadrinhos ou de algo positivo ou de algo como não sendo sagrado, tipo, nossa, é a maior forma de amor, é algo ruim, sabe?
É uma discussão preguiçosa, ao meu ver. Sim, a pessoa pode estar dizendo desde, esse romance é fetichista por quê? Você vai olhar, porque o negócio é muito erótico. Sendo que, tipo, qual o problema de ser muito erótico? A pessoa leu isso com a intenção errada, ela leu pra bater uma. Eu, tipo, qual o problema? Pois é. Eu acho que isso vem muito de também tá ligado a uma, não sei se só culpabilização, mas tipo uma restrição do que a mulher pode consumir, sei lá, como prazer mesmo, como, sei lá, pra bater uma também, enfim, o que ela pode consumir ou não. Então, tipo, é errado ela consumir relações homossexuais e sentir tesão com isso, né, e sentir excitado com isso. Eu acho que também tem uma outra questão que entra nisso, até voltando à questão que a Aline falou, de ficar um paralelo com homens vendo mulheres lésbicas, sendo que o problema, eu acho que a gente também não consegue nem ver qual é o real problema dessa questão do homem e o pornô lésbico. Porque eu não acho que as pessoas veem como, tipo, são homens ficando excitados por causa de duas mulheres. Sendo que eu acho que o problema é muito maior. Se fosse só um homem sentindo tesão por causa de duas mulheres, não seria problema nenhum. O problema é toda a relação de poder, de aí sim objetificação, de abuso que existe na indústria e que isso é um reflexo da sociedade machista. O problema de você se sentir excitado com alguma coisa que é sexual por si só não é um problema. É um problema que as pessoas têm tanto essa imagem de que a questão do sexo é ruim, que qualquer coisa que te excita é pecaminoso. Fica ruim, tipo, é triste. Eu e o Arthur somos de psicologia, mas a gente não manja de Freud. Mas tem muito essa questão também de que, exatamente como vocês tinham falado, o que é fetichização? Porque, claro, tem ali do que vocês falaram de Marx e tal, tem a questão do Freud também, e tipo, só que se a gente olhar a descrição disso, em nenhum dos casos ele se encaixa. Me corrijam alguém se estiver errado, porque eu não manjo de psicanálise, não é a minha área, mas até onde eu lembro, a questão de fetichização do Freud também é sexual, porque na verdade é mais sobre a gente meio que trazer uma questão sexual para objetos que normalmente não deveriam ser sexuais por si só. Por isso que a gente fala de ter, sei lá, fetiche em uniforme de enfermeira. Porque ele por si só não deveria ser. Ou fetiche em pé, porque o pé por si só não deveria ser sexual. Mas a gente coloca essa conotação sexual em cima, então ela vira um fetiche. O pé vira um fetiche. Então, tipo, quando você fala de fetichizar o sexo, não faz o mínimo sentido, porque ele já é sexual. Então, tipo, não faz sentido. E mesmo se você trocar o termo por objetificação, que eu acho que é isso que eles querem afirmar, de que a gente tá tratando esses personagens fictícios como objetos, também não faz sentido, porque se você vê a maioria dos BLs, eles trazem uma história. Não é, claro, existem, por exemplo, algumas histórias que vão ser só putaria, mas no geral existe uma história. Existe uma humanização desses personagens. Acho que a média de BLs que tem muito sexo, mas tem muita história junto, tem uma narrativa que constrói e justifica o sexo é muito maior do que os mangás para público masculino geral. Sim, é muito engraçado isso. Então, nem o termo objetificação faz sentido dentro desse contexto. Então, no final das contas, esse fetichização que as pessoas usam é uma carta coringa que significa tudo e não significa nada ao mesmo tempo. Ele significa coisa ruim, que eu não gosto, porque quando eu gosto não é fetiche, entende? É muito complexo. Os BLs que eu gosto não é fetiche, ou eu gosto do jeito certo, mas o que é gostar do jeito errado? A pessoa só fala disso, tipo assim, foda-se. Ela lê o BL com as mãos juntas rezando pra Deus, entendeu? Tipo assim, a pessoa leu só porque ela quer ler o sexo. Eu, foda-se. Tem muitas coisas que tem que virar, então, tipo assim, tá, qual o problema da pessoa ter feito isso? Ela só leu um negócio. O propósito com qual ela leu, ela leu por motivar a Beyoncé, ela leu só porque ela gosta desse tipo de personagem. Eu, ok. Isso não afeta a sua realidade de nenhuma forma. É que isso parece que é muito essa questão da gente querer ficar regrando e regulando o que as pessoas devem ou não fazer e como elas devem consumir a mídia. E tipo, gente, isso não é problema de vocês, entendeu? Ai, por que essas feitiçadoras vêm só pra... E daí? A gente mudou a obra, a história mudou? Não. Eu acho que também entra numa coisa, Cris, que a gente já falou um pouco sobre machismo, mas que eu vejo muito de resposta em rede social, no sentido de que às vezes são homens reclamando dessa fetichização ou da existência de fujoshi, sendo que, assim, eu nunca vi nenhuma fujoshi reclamando, tipo, de homens lerem BL no geral, tipo... Normalmente são os homens que reclamam de BL existir, porque, ao meu ver, os homens, quando eu vejo eles reclamando, eles parecem ter um desconforto
sobre eles serem, vamos dizer assim, objetos de leitura, de tipo, pras mulheres, sabe? Então, aquela coisa, minha existência está sendo fetichizada no BL, eu fico bem, mas quem é você? Sim. Você não é o boneco que eu tô lendo, sabe? Eu nunca te vi na vida. Eu acho que também tem muito isso de regular o que as mulheres fazem dessa maneira. Assim, como ousa essas mulheres quererem ler narrativas sobre mim de uma forma que eu estou desconfortável. E é aquele negócio, a gente tem que sempre tirar e tentar colocar em outro contexto. Por exemplo, então quer dizer que todo mundo que tá lendo relações heterossexuais, a gente tá fetichizando todo casal hétero que eu tô vendo por aí? Não, eu não conheço eles! Não é assim que funciona. Eu tô lendo a história de 2 personagens em específico. Eu acho que tem muito uma questão também da interpretação do BL, por exemplo, de um homem gay aleatório olhar pro BL e se sentir, a minha sexualidade tá sendo feita de objeto de uma forma que não me agrada. Ok, direito seu, mas eu não vou falar isso de qualquer, uma mídia que tem uma mulher, personagem horrível, que representa todos os estereótipos machistas na sociedade. Eu não me vejo nela. Eu não considero um problema desse tipo de mídia inteiro porque alguém fez um personagem ruim. Sim. É até pior porque pra gente, os estereótipos ruins femininos perpetuam certos preconceitos reais com relação às mulheres. Um BL que, tem o casal do semi-armário e do Wookie afeminado, não perpetua nada de errado que a própria comunidade gay já não faça, sabe? Então, eu acho que isso aí, vou ser cancelada por algum homem que se doer com isso, tudo bem. Mas eu acho que isso é muito ego masculino. Porque assim, se são mulheres falando sobre homens, então obviamente é sobre eu também. Não é sobre você. Eu não conheço você. Não sei quem é você. A gente não tá julgando toda a experiência dos homens gays por uma ou outra obra, sabe? Então, entra naquele negócio. Sabe quando alguma mulher na internet, algum canto da internet fala porque todos os homens... E aí aparece um homem e fala, mas eu não sou assim. Ou alguém fala, porque os homens... normalmente são, mas eu não sou assim. Ninguém fala de você. A gente não tá falando de você, a gente tá falando de um problema estrutural. Se eu tivesse que falar todas as exceções, a gente não ia ficar... Eu ia ficar aqui 200 mil anos. Então, é ridículo, sabe? É muito essa coisa de ego. Se eles estão falando do geral e eu me encaixo nesse geral, então eles estão falando de mim, tem que ser eu. Só pode ser eu. E não é assim que funciona. Eu acho que também tem, às vezes, algumas experiências isoladas e que os caras generalizam de uma forma muito bizarra. Eu acho que é importante falar disso aqui, porque talvez alguém já tenha visto ou ouvido alguém falar disso, mas é porque a minha colega Fujoshi me fetichizou, ficou me shippando com meu amigo que não sei o que. E às vezes, mano, quando você é mais novo, você é criança, sei lá, você às vezes faz uns negócios desses, quando você é adolescente, você faz umas besteiras assim, sabe? Ou às vezes tem alguma pessoa sem noção na internet que fala uns negócios inadequados. Já aconteceu comigo também, mas assim, não é por isso que eu vou falar que toda Fujoshi faz isso, que toda a comunidade é assim, porque se você parar pra olhar, é uma comunidade que super acolhe, sabe? A maior parte das minhas amigas são mulheres fujoshis e elas foram as pessoas que mais me acolheram em toda a minha vida. Eu acho que se eu pegasse a experiência por uma ou duas que fizeram uma besteira e falasse da comunidade toda assim, estaria sendo... sei lá, é bem injusto. E eu acho que muita gente acaba fazendo isso. Eu já vi muito cara gay na internet com esse tipo de argumento. De porque a fulana uma vez me fetichizou, então todas as fujoshis fazem isso. Sendo que, na verdade, sei lá, ela escreveu uma fanfic dele com o amigo dele. Eu acho que o que tem que entrar nessas horas, porque, se isso aconteceu com você lembra desse podcast, eu sinto muito que isso acontecido com você, é uma experiência merda, não desejo isso pra ninguém. Só que existe uma questão entre eu tive uma experiência bizarra com uma pessoa ou outra e ser um problema estrutural, que nem quando a gente falou de comparar com homens que assistem pornô lésbico. O problema não é o homem ver o pornô lésbico, é que o homem tá numa posição de poder que ele não vê mulheres lésbicas como pessoas do nível que merecem o mesmo digno de respeito que ele. É o homem que vê, sei lá, porque uma mulher lésbica corre risco real de ser expulsa de casa, de apanhar, de sofrer uma agressão. Tem toda uma questão estrutural de opressão, né? Sim. Você tem uma experiência agradável, beleza, é uma merda. Ninguém quer ter esse tipo de experiência, mas não é uma coisa estrutural, sabe? Não é todo um sistema, você não vai correr, o Fujoshi não vai te bater na rua com uma lâmpada, sabe? Isso não vai acontecer. Uma Fujoshi não vai te fazer um estupro corretivo pra você virar hétero, sabe? Sim. E gente babaca existe em qualquer lugar, entendeu? Gente, isso não é uma coisa de ela é babaca porque ela é Fujoshi. Ela é babaca porque ela é babaca. Infelizmente, existem pessoas assim entre as Fujoshis. Porque Fujoshis são pessoas. Eu ia falar até brincar que o cara, porque eu passei por isso no evento de anime em 2007. Você tava no evento de anime em 2007. Ninguém tava bem em 2007 no evento de anime. Pois é. Só tinha maluco ali. Metade de pessoa num evento de anime já não presta. Ponto.
E a gente se inclui na metade. Exato, cara. Gente, no fundo, nós somos um bando de pessoas que têm várias dificuldades sociais, né? E isso, otaku em geral é assim, né? Isso influencia, cara. A gente faz merda socialmente. A gente tem que admitir que metade dos otaku, eles viraram otaku porque eles já não se encaixam ali numa sociedade padrão. Esse tipo de comunidade vai gerar conflitos óbvios. Tipo, por exemplo, demorou muito pra, sei lá, a comunidade de otaku brasileiro perceber que, então, você não pode correr pra cima de cosplay em público. Você não pode abraçar uma pessoa que você não conhece em público do nada e agir como se ela fosse um personagem de verdade. É um ambiente que propício esse tipo de coisa. Eu tô dizendo que assim, não devo isso pra ninguém, tô dizendo que isso é correto, tô dizendo que, tipo, sempre tem chance de acontecer, mas não é um problema estrutural. Você ter conhecido uma pessoa babaca na sua vida. Isso é um problema de ser humano. Problema de ser humano, sabe? E outra coisa, também tem que ver que, tipo, se a gente for ter essa discussão agora, como vocês falaram da questão dos BL de uns anos atrás, a própria percepção de, tipo, questão de direitos, infelizmente, é uma discussão muito recente, mas, tipo, de direitos de pessoas LGBT, de direitos de minorias, é uma coisa muito recente no Brasil, de, tipo, pode dizer, mas a Aline já faz uns 10, 15, 20 anos, tipo, mas isso, no grande esquema das coisas, isso não é nada, sabe? Tipo, coisas que antigamente você conseguiria ver num evento de anime de coisa de babaca acontecer. Não que não tenha hoje em dia, mas de assédio, essas coisas, hoje em dia tem muito mais chance de acontecer algum tipo de repúdio, de rechaçar isso, do que, vamos dizer, nos anos 2000, sabe? Porque aconteceu essa evolução, ainda bem. Então é meio injusto comparar com uns anos atrás, 2005, 2007. Esse assunto rende. Eu acho que é bom já ir pra próxima, porque senão já fica... Dava no podcast inteiro só sobre isso. Sim. Eu vou pra próxima, então. A próxima pessoa que respondeu foi a Tanko. Oi, Tanko! Fundadora do Blime, nós estaremos aqui sem ela. E a fake news que ela enviou foi que Riei e Kurama deveriam ter sido um casal, o Togashi teria dito isso em algum momento, e Kuruma teria dito em uma entrevista que se fizesse algum personagem gay, não seria Afrodite, sim Camus ou Shaka. Ok. Então, eu acho que dá pra juntar com o próximo, que eu acho que entra nesse balaio. De Naruto. Que Sasuke e Naruto deviam ter ficado juntos no fim, que a Jump não deixou. Que a Jump é homofóbica. A Jump é homofóbica. Gosto fala que essa faz parte do grupo de... O autor falou isso numa entrevista. Qual entrevista? Ninguém nunca dá o link ou a fonte dessa tal entrevista, porque não existe entrevista. E é muito engraçado, gente, porque é coisa que a gente tem que parar pra ver como isso não faz sentido. Se essas entrevistas, comentário, whatever, realmente existissem, a gente ia saber. Ia ter trechos. Ia ser popularizado. A gente ia saber na hora, as pessoas iam estar falando disso o tempo inteiro, mostrando foto da entrevista, vídeo dessa entrevista. A gente ia saber. Você acha mesmo que em Yu Yu Hakusho, em Cavaleiros do Zodíaco, que obviamente eram séries extremamente populares na época, que se saísse uma coisa dessa, ia passar reto pelas pessoas, que ninguém ia ter nada pra comprovar? Gente, pelo amor de Deus. A gente até pesquisou aqui, procurou trecho de entrevista do Togashi, entrevista do Kurumada. E, tipo, a gente acha trecho, tipo, sei lá. O que mais tem, por exemplo, do Togashi sobre Hakusho é que ele, eu imaginei que o Kurama ia ser um personagem popular, mas não imaginei que o Riei teria esse mesmo nível de popularidade. Não tem ocasiões dele falando do chip. Eles têm boatos de, ele falou que nunca foi com a cara do chip, que eu já ouvi esse boato. Mas, tipo, não existe uma entrevista, existe uma prova. O que existe é muito telefone sem fio, porque essas obras, principalmente obras mais antigas, que você não tem acesso à informação tão fácil, os autores não são pessoas não são pessoas públicas, você não sabe o rosto deles. Então, entrevistas são muito esporádicas, geralmente são trechos, porque, tipo assim, o autor não dá entrevista, mas, tipo, tem um comentário na Jump ali, um comentário na revista aqui, na Artbook não sei da onde. E as informações vão se desencontrando e viram muito telefone sem fio. Por exemplo, uma coisa que tá acontecendo agora, isso de fato é uma entrevista que existe, é do Tomino, que pra quem não sabe é o criador de Gundam, que ele falou numa entrevista que Gundam só foi salvo do início da franquia, porque Gundam começou como um fracasso, depois teve sucesso posteriormente, graças às fãs femininas. Que foram as mulheres que estavam lá, que apoiaram, que iam ver, que iam falar com ele em programa de rádio, fazer uns eventos voltados pra Gundam, antes de Gundam explodir com a venda de brinquedos. Hoje o pessoal fica muito, não, os Fujoshi salvaram Gundam. É provável que tenha Fujoshi no meio dessas mulheres que salvaram Gundam? Provável. Ele não falou Fujoshi. Sim. Mas o pessoal quer tanto entrar na onda de que não, Fujoshi salvaram Gundam, sendo que não, ele tá falando de uma parcela feminina do público. E vê crianças telefone sem fio. Então você pega obras que são muito antigas, tipo Yu Yu Hakusho, Cavaleiros, Naruto, e esse vira uma bola de neve. Às vezes era uma fala que num contexto significa uma coisa e o pessoal extrapolou totalmente. Mas nesse caso nem existe nenhum pingo de fonte nesse caso dessas que ele está mencionando. Porque Gundam de fato existe uma coach dele. Mas nesse caso não existe. E sinceramente, você acha que... Não tô falando nem agora da parte dos shippers. Você acha mesmo que os otaku normal, padrão, meio incel, ia ler essa entrevista e eles iam falar, vamos ignorar? Você acha que eles não iam
se rasgar de raiva. A gente ia ficar sabendo, acho que antes mesmo dos shippers terem espalhado. A gente ia saber porque os caras iam estar ficando super putos. Você acha que o Kishimoto ia falar uma coisa dessa pra arriscar? Eu acho isso muito engraçado mesmo, porque assim, vamos hipoteticamente falar que sim, Kishimoto tinha pensado em fazer o Naruto e o Sasuke terminarem juntos. E a Jump barrou. Você acha que ele ia falar isso numa entrevista? Você acha que ele ia falar, olha só essa Jump aqui malvada? E a Jump ia falar, isso aí, Kishimoto, você pode falar. E não ia penalizar ele? Não ia ter prova de ser em algum lugar, não ia ter, ele falou isso em tal evento, alguém falou isso em tal coisa em tal lugar. Não tem, não existe. Gente, essa informação se circula. um autor de Shonen, da Shonen Jump, falasse que queria fazer um casal gay e a Jump barrou, isso não ia ser só um boato. Isso ia se tornar, assim, uma maior catástrofe em todo o fandom, seja porque as pessoas iam achar o máximo, seja porque as pessoas iam odiar. Então, assim, gente, coisas nesse nível não ficariam sendo só boatos. Então, qualquer coisa que a gente vê, fala assim, mas não tá um pouco estranho? Vamos usar os neurônios, né? Sim. Sempre a regra, tipo, se as pessoas falam, ouvi em tal lugar, você pergunta, onde você ouviu? Qual foi a entrevista? Quem te disse isso? Eu acho que é o mínimo, sabe? Se você vê uma informação dessa, de onde veio essa informação? De onde saiu isso? E outra, eu acho que as pessoas também confundem muito fanservice com o autor ser um grande aliado LGBTQ. Gente, muito autor tá desenhando uma cena de fanservicezinha gay ali e a única coisa que tá passando na cabeça dele é, caralho, eu vou vender muito. Nossa, as fãs vão adorar. Ele não está pensando em como ele está ajudando a comunidade. Ele não está. Tudo que ele tá desenhando é porque ele quer ganhar dinheiro. Vamos lembrar disso. Ele quer continuar vivo na revista e não ser cancelado com 5 volumes, entendeu? É isso. Não, e você vê que toda vez que o autor tenta fazer algo que de fato, tipo, não é por vias de fanservice, você vê que o autor dá umas voltas em entrevista pra, tipo, não ter que falar as palavras, entre aspas, que deveria. Ou eles simplesmente falam, entendeu? Eles falam. Tem vários mangakas que sim, eles levantam bandeiras. E eles falam. Sim. Sei lá, eu tô lembrando agora do autor de Windbreaker com o personagem Crossdresser. Ele falou já. Aí esse também tem provas. Tem lá ele falando que sim, o personagem é gay. Tem um texto de fato. Alguém tá mostrando lá a fonte. Olha, aqui está a fala dele. E aí tem uma tradução certinha, entendeu? Aí é outra coisa. Mas se não falou, se é um boato, a gente... Vamos baixar essa bola. Só vamos apreciar o fanservice, agradecer pelo material pro chip, e é isso. Não bota muita bola em cima dos autores, porque, principalmente autores da Jump, a gente pode muito facilmente, porque depois eles fazem uma merda, a gente descobre que eles têm uma merda enorme por trás, e aí a queda vai ser maior. Então, no final, assim, né, vamos ficar com o pé atrás. E, tipo, os autores que levantam bandeira, a gente sabe que eles levantam bandeira. Tipo, você vê, eles não escondem, sabe? Não é, me proibiram, sabe? Porque se for proibido, você também não vai saber essa informação. Exato. Não ia vazar. Não ia vazar esse tipo de coisa. Quando divulga algo assim é porque passou-se vários anos, várias décadas, a pessoa nem tá na indústria mais. Sim. Ok. Próximo aqui do formulário teve N, foi anônimo, basicamente, que falou, do Naruto era pra ser um casal velho, mas a Shonen Jump, emoji malvado, impediu o Kishimoto de canonizar o casal Naruto Sasuke. A gente já respondeu, mas queríamos registrar, que infelizmente, não é verdade. Se fosse verdade... Vocês podem continuar shippando, gente. O chip não deixa de existir. Não vamos botar essa no colo do Kishimoto, não. Eu acho que existe, tipo, uma mudança de mentalidade que eu falei, tipo, a questão da representatividade, mas também tem um negócio que eu vejo no fandom de pessoal mais jovem, que é de tipo, não, eu quero que meu casal se canonize pra mostrar que ele preste. É tipo, gente, não importa, sabe? Vocês são fracos. Pois é, tipo, não importa, sabe? Você pode continuar shippando. O Naruto e o Sasuke têm esposa canonicamente. Foda-se. Não importa. Vocês shippam o que vocês quiserem, vocês dão seus pulos. Então, é meio isso mesmo. Não, quantidade também de shonen que também não canoniza nem o chip hétero. Pois Porra, nem me fala. Isso, nem os casal hétero bom, às vezes vira realidade. Não, eu estou jogando fatos aqui, tá bom? E nem só porque os que foram canonizados quer dizer que são bons. Às vezes, o autor tem um puta mau gosto. Acontece, tá bom? Pra quem tá na dúvida, ela tá falando de Bleach, tá? Eu não quero falar sobre isso. Ok, não vou mencionar isso. Não, mas enfim. Isso se aplica a várias outras séries também que eu tenho raiva. Eu não preciso falar aqui, a gente vai mudar de assunto. É isso. A gente não precisa de validação do autor. Agora vamos pra próxima. Essa é a penúltima do formulário. Depois a gente vai pra uma que provavelmente vai ser mais longa. Essa foi de uma resposta anônima, que a pessoa disse. Uma vez um amigo meu disse que duvida que o autor de Killing seja LGBTQIA+, porque segundo ele, autores LGBTQIA+, jamais escreveriam obras problemáticas.
Então, por onde a gente começa? Primeiro, não sabemos a orientação da autora de Skillsol, que também não é da nossa conta. Sim. E segundo, que eu acho que a pessoa, até o talo naquele discurso de no kink at pride, sabe? Tá mais errado. Sim. Mostra uma desinformação sobre a história da comunidade LGBT e de como se relacionamenta com arte. Sim, eu acho que isso aí é um exemplo perfeito, assim, de objetificação, desumanização da comunidade LGBT no geral, porque dá a ideia de que pessoas LGBTs não são plurais, tipo, não vai ter gente babaca na comunidade LGBT, não vai ter gente que quer ter um casamento, um relacionamento, ter, vamos dizer assim, propaganda de margarina com 2 filhos, um cachorro, e também vai ter gente que nunca vai querer se casar e tal, e ter uns fetiches, entre aspas, estranhos. Então isso é tipo, meio que espremer a comunidade LGBT e botar num balaio só, sendo que é uma comunidade, tem pessoas diferentes lá. Então vai ter gente da comunidade LGBT que vai ter os kink mais, assim, vamos dizer, entre aspas, estranhos possível, vai ter gente que não. Vai ter gente que não vai querer nem fazer sexo, sabe? Então... Eles são humanos. E é normal que as pessoas também queiram expressar isso na arte, muitas vezes com forma de exploração sexual, de exploração de identidade. Não é porque a pessoa, tipo, quer fazer uma história toda correta, que seja um exemplo de representatividade. As pessoas veem que é chutar o balde também. Tá tudo bem, arte é pra isso. Ela tinha esse espaço justamente seguro pra pessoa explorar isso, seja se ela quiser explorar isso na vida real ou não, sabe? Era exatamente isso que eu ia falar, tipo, não é porque também a pessoa tá escrevendo uma obra cheia de coisa problemática que na vida real o relacionamento dela vai ser igual também, sabe? Às vezes acho que as pessoas não sabem separar a ficção da realidade ou aceitar que as pessoas gostam de coisas na ficção que elas não vão fazer na realidade, né? Isso pra mim é mais desumanização da comunidade LGBT do que qualquer outra coisa, porque você tá enfiando toda uma comunidade numa caixinha do que deve ser considerado correto. E qualquer coisa fora disso não é problemática. Essa pessoa não é da comunidade. Essa pessoa não é LGBT de verdade. O que eu acho horrível. O que eu acho extremamente... É um discurso extremamente perigoso, inclusive. Sim. Porque isso vai completamente contra a ideia de diversidade, né? Porque não só você tira essas camadas que a comunidade tem, não só de temas, de trazer, né, questões que são questionáveis ou não, trazer essas questões mais cinzas, mas também você sanitiza essas pessoas ao ponto de que parece que, tipo, elas são anjinhos, entendeu? Elas não entram na questão dali fetichiza as relações homossexuais, parece que elas também não podem ter relações sexuais, elas se relacionam dando as mãos, entendeu? E assistindo Netflix, que, sei lá, um filme que também não vai ter nada, que qualquer coisa meio que vai contra, sei lá, a fé cristã, entendeu? É errado e um gay nunca faria isso. Então, tipo assim, é muito estranho, porque no final das contas é isso, a gente desumaniza eles, porque, gente, os seres humanos são questionáveis. A gente toma atitudes questionáveis o tempo inteiro, sabe? E eu acho isso muito engraçado, dessa questão de que parece que você gostar de uma coisa ou criar essa coisa é igual a eu gosto, eu pratico, acima de tudo eu pratico, que fica esse negócio de que eu já vi pessoas que, não só no fandom de BL, mas assim, fandom de qualquer coisa, assim, de séries de ficção, de que as pessoas agora, elas se sentem mal quando elas gostam de vilões. Porque elas não podem gostar do vilão. O vilão foi feito pra ser odiado porque ele é um vilão, ele é uma pessoa má que faz coisas más. Então, se eu gostar desse vilão, então eu estou gostando das atitudes ruins dele, não... E às vezes não, você gosta dele porque ele é um personagem com camadas, entendeu? Sei lá, é interessante ver um vilão porque exatamente é uma ficção, é divertido às vezes ver, e é isso, gente. Não reflete em absolutamente nada na sua vida real. Uma coisa que me preocupa com esse discurso, porque, por exemplo, ele acha que a pessoa da comunidade jamais escreve mal pra problemática. Então você acha que todo tipo de arte que a comunidade LGBT produzir tem que ser com o propósito eterno de educar, de ser um bom exemplo, de não desviar do que é ideal e bondoso e desejável. Tipo, eu acho isso extremamente limitante, eu acho sufocante. Eu acho triste até, tipo, a função eterna de alguém da comunidade é educar as pessoas. Você é um professor eterno. É ser um exemplo. Você não pode expressar com medo das pessoas terem uma imagem ruim. Sendo que, vamos ser sinceros, quem odeia a comunidade LGBT vai continuar odiando independente do que você faça. Sim, quando eu vi esse relato, né, eu só queria
entregar pra essa pessoa uma obra do Gengoro Tagami e fazer ela jogar Hadaka Shitsuji pra... tipo, mano, são obras que homens gays escreveram, quer dizer... porque eles só conhecem o lado higienizado do Tagami, que é o marido do meu irmão. Eles conhecem a ponta do iceberg, né? Eles só conhecem a superfície e, tipo, e aí é outra coisa, né? A gente tira a profundidade das pessoas. O Tagami é extremamente profundo. Ele tem coisas que são super fofinhas e educativas e umas coisas ali que é pesado. E isso faz parte dele como ser humano. Não quer dizer nada. Porque isso faz parte da arte. Eu sou contra a ideia de que a arte tem que ter utilidade, sabe? A minha arte é uma forma de expressão. Sim. Ela não tem que ter propósito em si. Ela não precisa ter um propósito pra existir. Ela só existe. Então, a arte, pra mim, é impactar. E impactar no geral. Não é só positivamente. Pode ser negativamente, no sentido de você se sentir mal. Às vezes o objetivo da arte era fazer você se sentir mal. Era te deixar pra baixo. Era te abalar. Esse era o propósito da arte. E é válido. Porque é isso que às vezes ele quer transportar esse sentimento, sabe? E nem sempre é bom. Às vezes é ruim. E tá tudo bem. É arte. Falando em BL antigo, mais obras antigas, tipo, quem me segue no Blue Sky deve ver e tal, que eu tô lendo o mangá da Hagimoto, o Zankoku, alguma coisa, eu não me lembro o nome. Esse mangá, tipo, é extremamente... É um negócio, tipo, eu sinto que um trem passa por mim toda vez que eu leio, tipo, é sufocante. E eu acho isso incrível, porque, tipo, a pessoa consegue desenhar algo, captar uma história que sufoca você, tipo, fazendo paralelo com coisas que a gente sabe que acontece na vida real, mas ela não tá falando de gente real, são personagens, mas que são coisas que a gente sabe que acontecem na realidade, é abuso de menor, é tipo, pais passando por cima das vontades dos filhos e tal, então é um mangá excelente, mas assim, que eu não sei se eu vou ler de novo na minha vida, porque é muito pesado, mas assim, ela tem o direito de fazer isso e, tipo, é um mangá bom, é uma obra boa, então eu posso ver e achar que, tipo, não, a Hagimoto, ela tá passando pano pra essas coisas, sendo que não. Ela tá só mostrando uma coisa que acontece, sabe? Aquela história que ela queria mostrar acontece. Eu falo que eu admiro muito, tipo, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu sou uma pessoa que é bem confortável com o que vê de arte. Sou uma pessoa que geralmente prefere coisas mais confortáveis, eu gosto de ser abraçada. Mas eu admiro muito uma obra de arte que, tipo, eu viro são só palavras numa página. Como é que essa pessoa arrancou meu coração e botou nesse papel, sabe? Sim. Eu admiro muito isso. Eu acho que é isso. Eu só queria falar que essa questão também da palavra problemático. Que, jamais escreveriam obras problemáticas, mas aí também entra, o que é problemático? O que a gente está considerando problemático, sabe? É porque não tá trazendo uma temática positiva? É porque os personagens são questionáveis? Mas assim, sabe? A gente também perdeu de vista o que a gente está considerando como problemático. E aí também deixando, tipo, obras sem profundidade. E eu nem tô falando se a Killing Stalking é bom ou não, a gente não tá nem entrando nesse assunto, até porque eu não li. Mas assim, mesmo se a obra é boa ou ruim, a autora, eu nem sei se ela de fato é uma mulher, mas ela tem direito de escrever o que ela quiser, entendeu? Sim. Eu acho que a gente conseguiu encerrar isso aí de uma forma muito boa. Talvez você volte esse assunto posteriormente, porque esse é um assunto que rende. Dá pra fazer um Blindcast inteiro só sobre a questão de puritanismo em fandom, que eu acho que se a gente continuar, vai longe. A gente vai pra última resposta do formulário. Isso foi uma das primeiras, inclusive, mas deixou mais pro final, porque eu acho que é um assunto um pouquinho mais longo. E depois a gente vai porque a gente conseguiu em outras redes sociais. Essa agora foi anônimo, então a gente não sabe quem escreveu. E a pessoa escreveu: a treta é BL necessariamente conteúdo LGBT+? Vejo muitas tretas e até pessoas cobrando autoras estrangeiras de se posicionarem sobre pautas da comunidade. Mas poucos parecem apoiar publicamente, às vezes até parecem algumas por falas homofóbicas. Porém, tomar toda a autoria de BL como necessariamente parte da comunidade não apaga diversas mulheres cis e heterossexuais que predominam na indústria? Essa é menos fake news e mais um questionamento, né? Mas, tipo, sim. Eu vou dar primeiro a minha opinião. Eu acho que isso é uma coisa que eu li num dos livros que eu não lembro agora qual foi a pessoa. Acho que foi até o Yukari Fujimoto, que deve vir no Brasil pelo Anime Friends. Que eu acho que o BL, eu não considero necessariamente BL sendo conteúdo LGBT, mas eu acho que ele tem potencial como conteúdo queer. Ele tem potencial. Ele pode ser incluído, ele pode falar desses assuntos, ele pode servir como uma ferramenta de aprendizagem, uma ferramenta de questionamento, uma ferramenta de exploração para assuntos queer, mas não necessariamente eu acho que é por si só. Sim. E eu falo isso não muito porque BL tem BL que é de hétero pra hétero, não. É porque eu acho que toda forma de mídia tem um potencial em si, e eu acho que nenhuma forma de mídia é intrinsecamente alguma coisa. Que nem eu falo, eu não considero nenhuma obra intrinsecamente feminista, por exemplo. Sim. A não ser que a autora falha, a não ser que, seja um manifesto, eu não vou considerar, sabe?
Eu acho que a obra tem potencial de falar esse discurso, de falar sobre o assunto, mas não considero intrinsecamente em si. Mas essa é a minha versão do assunto. Agora vamos para as outras pessoas dar a opinião de vocês. Eu vou muito por esse lado também da parte, porque eu, por exemplo, gosto muito de BL de fantasia, né? E se você for ver, cara, muitas das obras de fantasia não vai ter uma grande conversa com a realidade, um grande impacto social, uma discussão sobre aquilo. Às vezes é só uma obra de fantasia descolada da realidade. Então, assim, não necessariamente ela vai trazer algum questionamento, alguma coisa relacionada à realidade das pessoas LGBT+. E, ao mesmo tempo, a gente tem muitas obras que trazem isso. Então, assim, tem esse potencial, mas ninguém é obrigado a usar esse potencial. Eu acho que é uma mídia de entretenimento, né? E eu acho que como mídia de entretenimento, as pessoas são livres para criar a obra que elas quiserem, fazer o tema que elas quiserem, e aquelas que quiserem usar esse entretenimento para educar de alguma forma ou para abordar as nuances, né, do que é ser uma pessoa LGBT. Existem muitas obras que não só abordam, obras BLs que não só abordam sobre a vivência de gays, mas de outras pessoas, né, de bis, trans, lésbicas, enfim, e outras pessoas dentro do espectro LGBT, e obras que fazem isso muito bem, sabe? Ao mesmo tempo que tem obras que sei lá, é o tritão que se apaixona por um humano, e é isso, sabe? Eu acho que também vai também dessa questão do porquê algumas autoras não são tão públicas com questões LGBT. Eu não tô dizendo que todas têm que ser, mas também eu acho que cai depois daquela questão que eu falei, tipo, sua função eterna é educar as outras pessoas. Mas eu também acho que aquela coisa, como a gente vê com uma mídia de entretenimento, não necessariamente a pessoa tá fazendo com esse propósito. Tipo, eu só acho que você só não pode ser homofóbica. Aí pau no seu cu eu não aceito, não. Mas sim, é aquela coisa, você não vai ajudar, não atrapalha. Mas eu acho que entra nessa questão. Eu acho que assim, pelo que a gente vê, em relação ao BL, em relação a anime e mangá também, mas vamos manter no BL, tem uma forma de, como é que eu digo, de inversão de intenção, às vezes, em relação ao BL. Uma vez eu vi um vídeo de uma criadora de conteúdo, tipo, que ela fala especificamente sobre o fandom de Star Trek nos Estados Unidos, que tem uma história bem longa também, mas é outra situação. E ela fala sobre como as mulheres que escreviam fanfics dos anos 70, 80, que se enviavam fanfic do lado dos personagens de Star Trek, tipo, ela falava que via isso como uma forma das pessoas criarem conteúdo LGBT que antes era apagado, tipo, pela toda a realidade dos Estados Unidos. Então, isso eu acho válido, tipo, eu acho válido você tentar comentar sobre essas pessoas que normalmente são apagadas. No caso do BL, ou mesmo entre as obras que, vamos dizer assim, que precederam o BL, que ficou conhecido como Shonen Ai e tal, as obras lá dos Bishonen, eu acho que a intenção não era criar essa representatividade, não que não existissem os personagens gays, bis, etc., mas no sentido que eles foram os personagens que as autoras tiveram como interessantes para se colocar naquele lugar de uma história interessante. Assim parece que eu tô colocando as obras muito superior a qualquer coisa produzida no Ocidente, no caso dos Estados Unidos, aqui, tipo, que eu fiz essa comparação com Star Trek, mas no caso é porque eu vejo como uma forma diferente dessa representatividade existir, tipo, ela não está existindo apenas para ser representativa, ela está existindo porque aquela autora achou uma obra interessante sobre isso, e aí, tipo, por que ela acha que tem que ser 2 homens? Aí tem toda a história do mangá do que era Shonen Ai, depois virou, entre aspas, yaoi, depois BL e tal, no sentido de que, vão ter as mulheres que colocavam os homens, os personagens masculinos, como uma forma de, vamos dizer assim, terem a liberdade de brincar com aqueles bonecos em obras, em mangás e tal, que as personagens femininas não teriam, vamos dizer assim. Então, eu acho que depende muito do contexto, da questão de intenção. E aí, respondendo sobre o BL necessariamente conteúdo LGBT, eu acho que depende, sim, da interpretação da pessoa, porque se o BL tem obra, vamos dizer assim, foca em 2 homens, seja tipo de relacionamento, seja tipo uma coisa pesada da Harada, ou uma coisa super leve de outra autora, tipo, é porque assim, eu acho que já entra na questão de o que a gente considera conteúdo LGBT, e entra nessa questão de tipo, ver conteúdo LGBT como sendo algo sempre educativo. Então, a gente vai permitir que conteúdo LGBT tenha pessoas gays, lésbicas, transexuais, bis, sejam sendo babacas?
Então, se não tiver, então a gente tá querendo educar. O que, por exemplo, o Tagami, que vocês falaram, vai ter lá o marido do meu irmão, que eu vejo muito mais como uma obra educativa, que eu acho que ela até fala, que é pra atingir mais os heterossexuais e tal. Ele é considerado um mangá educativo. Aí, tipo, e aí você vai ver mangás BL que o foco não é exatamente, nossa, mas eu sou um homem, você é um homem, a sociedade nos odeia e tal. E às vezes o foco não é nem isso, às vezes é simplesmente, são dois homens se apaixonaram, não tem problema nenhum socialmente. E o foco é outro. Então, eu considero assim como a Paty, eu considero uma mídia potencial queer ou LGBT, mas eu acho que ela acaba sofrendo muito repúdio justamente por ter essa disponibilidade de variedade, sabe? E isso não quer dizer que um BL vai ser sempre superior a uma obra ocidental, tipo, ou que um BL vai ser sempre necessariamente bom, seja live action, novel, mangá, essas coisas. Não, mas é porque eu acho que por se propor a construir uma coisa com esses personagens, no caso do BL, homem, seja ele bissexual, gay, etc., já cria um espaço de existência para esses personagens. Mas aí, como disse, depende da intenção do autor. Vai ter autoras tipo a Toyota Yuji Magic, que constantemente tá retweetando coisa favorável ao casamento gay no Japão, que, tipo, obviamente ela é uma aliada na vida real também. E vai ter outros autores que a gente nunca vai saber, sabe? Eu também acho engraçado que, por exemplo, às vezes você acha mangaka que, tipo, você olha o BL, tipo, é tudo BL extremamente, sei lá, erótico, ou é só, tipo, entretenimento, vamos dizer, entre aspas, barato, sem muita profundidade. Você vai olhar o perfil da pessoa, ela tá lá dando RT de notícias da Palestina, sabe? Sim. Não dá pra julgar a atitude do autor só pelo que ele botou como obra, sabe? Aquilo que ele escreveu não é reflexo dele, da pessoa como ela é, sabe? A minha opinião vai bem ali o que a Aline falou no final. Pra mim, eu acho que tudo isso gira em torno do que a gente tá chamando de conteúdo LGBTQ. Enfim, o que é isso que a gente tá chamando? Porque assim, se você for ver o resto do argumento da pessoa, ela fala assim, é porque as pessoas estão cobrando as autoras, né, os autores, a se posicionarem. Então só é um conteúdo LGBT se o autor se posiciona? Aí fala, porque isso tiraria as autorias de BL que são mulheres cis ou heteros. Então quer dizer que só é conteúdo LGBT se a pessoa também é LGBT? É isso que eu acho que a gente tem que parar pra pensar. O que é que a gente tá dizendo que é ou não um conteúdo LGBT? Conteúdo LGBT é só se for educativo? É só se for representativo? Então, se a gente fizer alguma coisa que tem gays e não toca no assunto de representatividade, porque, sei lá, fala sobre eles em outro universo que não tem nada a ver sobre isso, se passa num universo perfeito e que todo mundo é incrível e ninguém é homofóbico. Então, se não estiver falando sobre essas questões, não vai ser LGBT? O que a gente está considerando? Eu acho que isso é uma questão que a gente também tem que parar para pensar, porque eu acho que é um problema que a gente tem real em várias mídias que se colocam como LGBT, porque aí parece que você tem que sempre se encaixar num formato, porque se sair desse formato as pessoas vão falar, não gostei, porque só focou aquele questão de descoberta. Eu já vi muito pessoal da comunidade reclamar que todas as séries que saem é sobre a descoberta e sobre a homofobia e sobre como os personagens sofrem. Mas aí, se não fala sobre isso, as pessoas falam, nossa, mas por que todo mundo é feliz? Ninguém falou sobre as questões das dificuldades das pessoas da comunidade? Então não é sobre... Sabe, como isso é limitante e como isso é muito também paradoxo, porque como a gente não tem uma definição certa do que é isso, cada um define de um jeito e cada um chama se é ou não. Então fica muito confuso a gente falar se BL é ou não, porque ninguém tem uma descrição, uma definição do que a gente está chamando. Então, se eu for chamar só porque tem 2 gays ou 2 lésbicas, ou, enfim, o mangá tiver isso, e aí para isso se basta ele ser LGBT, então ele é. Se você está considerando que não, tem que falar sobre as dificuldades e as questões da identidade, então não é. Então, a gente tem que primeiro fazer essa delimitação do que a gente está falando, e o que não é. E aí entra nessa questão de, elas têm que se apoiar publicamente. Então, se a autora ou o autor só fizer as coisas na surdina e nunca falar, então ele não é considerado? Fica meio performativo. Isso que eu ia comentar, porque, tipo, a gente pega... Tá, a autora nunca falou desse assunto online, mas às vezes ela vai em protestos, ela faz, tipo, de comunidade, está em grupo de estudo, tá, não sei o que, sabe? Você não sabe. E ela fica obrigada a publicar isso? Ela não pode fazer isso na vida pessoal dela? Sabe, como pessoa. Tipo, então, se eu sou um autor de mangás, agora eu tenho que tornar a minha vida pública também, porque eu não posso só desenhar. Se eu sou LGBT, eu tenho que necessariamente ser público, porque se eu não mostrar pra todo mundo que eu apoio, então eu não sou válido?
sabe? E eu acho ainda até perigoso, por isso que, Sim. tipo, não é todo os pares. Ainda vive uma situação que boa parte dos países do mundo não são seguros pra pessoas da comunidade gay. Eu não quero nem entrar nessa situação. Assim, pode ser que se você esteja numa sociedade, mas você só quer ser low profile. Agora eu sou obrigado a mostrar o que eu tô fazendo na minha vida só porque eu desenhei um mangá ou desenhei um quadrinho? Não, às vezes eu quero só desenhar e eu quero ser uma pessoa que nunca mostrou o rosto, nunca falou um A em entrevista. E eu quero. E as pessoas têm esse direito. A gente deveria dar esse direito aos autores, de viver a vida como eles querem. Quando um autor faz isso publicamente, eu acho louvável, eu acho admirável, mas ele não tá sendo melhor que os outros que não se mostraram só porque ele tá publicando isso. Eu acho que a gente tem que também parar pra pensar um pouquinho sobre isso. Não quer dizer que só porque o autor X não publica a vida dele nas redes sociais, ele é menos que o outro que tá lá mostrando que ele posta foto, faz doação publicamente. Então o que a gente tá chamando de ser um autor LGBTQ, sabe? Então eu acho que tem uma problemática muito isso de que a gente tá sempre tentando encaixar as pessoas da comunidade em você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que se comportar dessa maneira e falar essas coisas. Sabe, eu acho isso completamente problemático, porque, gente, as pessoas, como a gente falou isso várias vezes, elas são plurais, elas têm o direito de viver a vida delas publicamente ou não. Então, assim, é por isso que tem aqueles casos, eu acho que tem até os autores, um ator lá de Heartstopper, que ele foi obrigado a falar sobre a sexualidade dele, porque senão os fãs uma coisa horrível. Se ele fosse hétero, ele não ia ser válido, ele ia ser linchado em público por causa disso. Eu acho que vai muito uma questão de... Foi que nem quando foi a pergunta do Killing Stalking. A pessoa, ela quer se sentir confortável, ela quer saber que ela tá num espaço seguro, que vai estar rodeada por pessoas da comunidade que entendem a situação dela. Só que a questão é, a comunidade é uma comunidade, não é um hive mind onde todo mundo pensa igual. A comunidade LGBT tem opiniões contrárias, tem pessoas que você não vai com a cara, tem pessoas que simplesmente você não vai concordar, são pessoas que simplesmente te causam desconforto por um motivo ou outro, seja porque não ser uma boa pessoa, seja porque vai do conteúdo que te incomoda. E vai ter autora ou autor que vai ter fala homofóbica. Porque sim, porque as pessoas, como a gente falou das outras vezes, pessoas são babacas. Vai ter babaca em todo lugar. Quantos autores de outros tipos de ficção científica, qualquer outra coisa, que a gente não descobriu um monte de merda e se decepcionou, sendo que as obras deles não necessariamente tinham nada disso. Sim. Eu não vou negar que pode sim ter um monte de autora que tá falando merda por aí, não só homofóbica, merda no geral. Por quê? Porque elas são humanas. Essas pessoas são pessoas. Então eles vão falar merda. E isso acontece em todo tipo de ficção. Por quê? Porque são criados por pessoas. E às vezes eles estão fazendo coisa mais linda do mundo, super florzinha, e na vida real eles são os babaca. E acontece. É só pegar o Miyazaki. Não, gente, né? O autor de Rurouni Kenshin. Pois é. Puta merda, sabe? Você acha mesmo que alguém ia desconfiar? Porque fala, porque olha esse autor desenhando coisas, então ele deve fazer isso na vida. Não, não é assim. Não, e tipo, teve gente que fez esse comentário. Eu já desconfiava porque X, depois. Gente, esse tipo de comentário não ajuda em nada. A gente não tem como policiar. E é ridículo. Exigir uma performance da pessoa pra você se sentir confortável. O seu conforto não vale mais do que o conforto de outra pessoa. Simples assim. Eu acho que entra nisso, sabe? Tá, beleza. A pessoa não considera BL LGBT. Isso quer dizer que ele é menos? Isso quer dizer que ele é mais? O que isso tá implicando? Sim. E eu nem vou falar sobre a questão de a gente tentar fazer esse tipo de categorização de ser conteúdo LGBT ou não. Também é muito complexo, não só por todas as questões que eu falei agora de definição, mas também por causa do jeito que o mercado de mangás do Japão funciona. Sabe? Por isso que a gente também entra naquele negócio de romance, então se romance é shoujo, porque a gente considera que shoujo... Sabe, a gente gosta muito, porque a nossa lógica é muito ocidental do jeito que as coisas são categorizadas aqui. Eu tô falando do Japão, claro, existe BL de outros países, mas eu vou falar do Japão. Ele não se limita a temáticas específicas, assim, vai ter um shoujo que vai ter uma temática de romance, e vai ter um shonen que vai ter temática de romance, vai ter um seinen que vai ter... Eles vão pegar todas essas questões, sabe? Então, só porque o BL tem 2 homens, não quer dizer que ele vai ter que ser sobre... representatividade, porque ele não tem um tema específico. A única coisa que o BL precisa ser é focado em 2 homens. Sim. Fora isso, ele pode ser qualquer outra coisa. Ele pode ser representativo e também não ser. Porque não é isso que define o BL, entendeu? Aí que entra aquele negócio. Se a gente tá querendo dizer, então, só de ter 2 homens já é o suficiente, então ele é. Se só é ter 2 homens se relacionando não é o suficiente, então ele não é. Então eu acho que não tem resposta pra isso, porque vai depender do nosso ponto de vista, porque no final das contas, o que é conteúdo LGBT ou não, ninguém sabe, ninguém entrou em consenso. Sim, eu acho que pra continuar,
Agora a gente terminou as perguntas do formulário. Tem mais algumas que a gente quer focar de rede social. Só que pra não ficar muito longo, eu quero pegar num assunto que o Arthur comentou com a gente antes de que a gente separou as perguntas, que é um tema que não botaram no formulário, mas mandado na rede social, que foi um comentário que a gente viu no Blue Sky, da pessoa falando do Killing Stalk na BL, e sobre a problemática que faz sucesso, mas do que eu quero mencionar principalmente, porque o Arthur não vai poder ficar até o fim, que é sobre o Megaverse ser transfóbico, que é uma notícia que a gente escuta muito por aí. E, assim, eu não considero, mas eu acho que o Arthur, se quiser falar sobre o assunto primeiro antes de a gente dar nossos pitacos. Eu já vi muito comentário desse. Eu já vi comentário desse de pessoas trans também. Mas a Cris também pode falar bastante que ela fez uma pesquisa com homens trans. E, se eu não me engano, muitas pessoas comentaram do Omegaverse na pesquisa também. Ou algumas pessoas comentaram. E eu acho muito engraçado, né? Porque um dos argumentos que eu já vi, tanto de homens trans quanto de mulheres, enfim, era que por que você vai fazer um BL onde um homem engravida se você tem os homens trans? Faz um BL com homem trans, né? O que eu acho extremamente problemático, porque quem disse que todo homem trans precisa engravidar? Não é porque o cara tem um útero, ele precisa engravidar, enfim. E eu acho que o Omegaverse, ele é uma ficção, e ele vem aí como uma fantasia que faz um paralelo muito grande com o machismo, né, na sociedade. É basicamente o que as mulheres sofrem na sociedade, é o que os homens ômegas sofrem. Mas sei lá, as pessoas falam isso como se fosse uma obrigação do BL ser uma coisa realista e trazer homens trans, sei lá, cara, para pra pensar que às vezes um homem trans pode não se sentir confortável de ver um homem trans engravidando num mangá BL. E existem também esse tipo de BL, então assim, uma coisa não anula a outra, sabe? Vai ter gente que vai se agradar, vai ter gente que não vai gostar, que não vai se sentir confortável e tá tudo bem. É uma mídia como qualquer outra. E tem tantos tipos hoje de Omegaverse. Tem Omegaverse que todo mundo engravida, Alpha também engravida. Tem Omegaverse que o Ômega é o ativo e o Alpha é o passivo. Pra mim, como eu falei antes nas outras partes, é pra ser um negócio de entretenimento. Se você não curte esse tipo de entretenimento, não consuma. Mas aí você taxar de transfóbico, sendo que às vezes quem tá escrevendo nem pensou em pessoas trans, não fez esse paralelo. Você que tá fazendo esse paralelo, sabe? Sim. Como o Arthur falou, né, eu escrevi um artigo fazendo pesquisa, né, eu entrevistei também, fiz um formulário, fazendo perguntas, né, a pessoas que se consideram homens trans e tal, e que se consideram fãs de BL. Então aí seria, então, a questão do BL, principalmente na autodescoberta dessas pessoas, né. O que foi citado de Omegaverse nessa pesquisa, porque o foco foi outro, né, o Omegaverse apareceu ali simplesmente porque ele faz parte do BL. Mas é muito engraçado, porque sim, eu não vou negar de que a maioria dos comentários eram pessoas falando que não gostam de Omegaverse. E se você fosse ver as respostas do porquê que essas pessoas não gostavam de Omegaverse, eles não gostavam exatamente da questão de ser a figura de um homem que está engravidando. Porque, no final das contas, a gravidez ainda é muito atrelada à figura feminina, né? Então, para eles era desconfortável ver isso. Então, até é interessante de você colocar esse argumento do Arthur em paralelo, porque aí fala, porque o Omegaverse vai ser 2 homens, você podia ter colocado um homem trans. Sendo que muitos homens trans estão falando que, tipo, eles se sentem desconfortáveis exatamente porque estão atrelando, tipo, a imagem de um homem e eles, como homens trans, não gostam disso, sabe? Então, tipo, o quão problemático também seria essa solução que as pessoas estavam dando, né? Mas também, apesar de ter uma maioria ali que tenha dito que odeia, isso não anula que sim, teve várias pessoas que falaram que gostavam de Omegaverse e que o Omegaverse veio até como uma questão positiva. Então, por mais que eles não tenham sido a maioria, eles também não foram uma minoria esmagadora. Teve bastante, mais do que eu imaginava, na verdade. E muitas pessoas acharam até, falaram sobre a questão de que quando você... Hoje em dia talvez esteja crescendo, mas teve uma época que basicamente não existia representatividade trans, né? Em mídias de entretenimento. E às vezes o Omegaverse vinha ali para trazer um pouco até de conforto, de alguma forma ou de outra. Porque é o que a gente tinha falado antes. As pessoas vão se relacionar com as mídias de maneiras diferentes. Então, o que para alguns pode ser desconfortável, o Omegaverse, para outros foi um conforto.
E a gente não pode invalidar isso, sabe? Aí, então quer dizer que só porque, na minha pesquisa, né, apareceu um número um pouco maior de gente falando que não gosta, então agora tem que parar de existir, por exemplo. A gente pode simplesmente não ler, talvez. Então, eu acho que aí entra também, como o Arthur falou, dessa questão da gente acabar não vendo isso como simplesmente uma outra forma de arte, uma outra forma de entretenimento, e a gente achar que ele é ruim, logo, teoricamente não deveria existir, é outra limitação, sabe? De formas de se expressar, de forma de arte. E eu acho que é muito complexo, porque aí a gente tem que entrar também no que essas pessoas estão chamando de transfóbico, por que elas estão chamando de transfóbico, e o quão plausível são esses argumentos, sabe? Sim, eu acho que até porque a pessoa vai falar que é transfóbico uma obra que não traz pessoas trans nela, então, tipo, pra mim é incongruente. Não faz sentido, porque senão nunca foi o tópico, né? Nunca foi o foco, então é muito estranho. O Megaverse, tipo assim, que essa interpretação do Megaverse é uma interpretação muito literal desse trope, porque eu acho que o Megaverse funciona meio que como uma espécie de fantasia sci-fi, que se você gosta de ficção científica não é sobre o futuro, é sobre o presente com a maquiagem em cima. Eu acho que o Megaverse também vai nessa mesma vibe, que o Megaverse pega esse universo meio estranho pra gente e trabalha as questões dentro das limitações que ele cria. E aí você tem diferentes, assim como o sci-fi pega as sociedades e mexe com poucas regras para ser familiar, mas nem tanto, pra gente aí usar a partir disso pra discutir diversas coisas. Então eu acho que é uma interpretação muito literal do Megaverse transfóbico, justamente por causa das questões que a Cris e o Arthur falaram. Aí seria isso. Eu acho que agora, tipo assim, eles têm mais algumas coisas que a gente viu no Blue Sky, mas acho que como a gravação já tá muito longa, e o que a gente viu nas redes sociais meio que já são assuntos já requentados do que a gente já discutiu aqui no Blimecast. Talvez até a gente pode um dia fazer uma parte 2. O que não falta nesse mundo e nesse fandom é fake news. Então, porque eu acho que tem sim muitas questões que a gente ainda pode discutir e que, nossa senhora, é longo. E inclusive dá pra trazer outras pessoas pra falar sobre isso, sobre como essa questão de gay não pode gostar de BL, ou lésbica não pode gostar de BL. Eu acho que tem outras pessoas que a gente podia trazer pra discutir sobre isso. E que é interessante também. Então eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 aí, se vocês quiserem. Se vocês tiverem interesse, a parte 2, por favor, falem, avisem nas redes sociais que a gente prepara, a gente bota um novo formulário pra vocês. E a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada a todo mundo que, se você ouviu até aqui, muito obrigado, porque deve ter dado uma conversa enorme de longa. Lembrando que esse Blimecast só é possível graças aos nossos apoiadores, que ajudam a gente com uma quantia a partir de R$5 por mês, que tem acesso ao nosso Discord, tem acesso a sorteios exclusivos, podem dar pitaco no Blimecast, nas futuras matérias do Blime. E esse Blimecast só é possível graças a eles, que a gente consegue pagar um editor agora com isso. A gente agradece a participação da Aline, da Cris, do Arthur, que eu puxo pra todo o Blimecast, fico enchendo o saco pra participar. E pra finalizar, eu quero lembrar que as inscrições para a BlimeCon, nosso evento online voltado para BL, ainda estão com as inscrições abertas, se você quiser participar. O evento é gratuito, é online, mas você precisa garantir seu ingresso para poder participar. O link vai estar na descrição do podcast e no site, mas também confira nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos participando. Pra quem quiser dar tchau, quiser falar um oi antes de eu encerrar, fique à vontade. Eu acho que é isso, gente. Mandem mais fake news se vocês quiserem. Ou falem aí se vocês querem uma continuação, porque eu acho que a gente também, nós mesmos conhecemos vários fake news que rolam por aí, então tragam aí pra gente. É isso aí, a gente sempre tá aberto a falar das fake news e desmentir elas e eventualmente trazer algum artigo ou alguma fonte mais confiável pra rebater ela. E se você achar que ficou faltando, só comentar com a gente, não mandar um e-mail pra gente ou nas redes sociais. Muito obrigado a todos que participaram. Tenha uma boa semana, um bom mês, seja lá quando você está ouvindo isso e bye bye! Tchau, tchau. O Blimecast